Glória a Deus. Boa tarde, queridos. Paz seja convosco. Amém? Vamos abrir então em Êxodo capítulo 33, versículo 1. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: É tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que não te consuma eu no caminho. Agora o 33:15. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos seus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então o tema da mensagem nessa tarde: paixão por sua presença. Vamos orar, fechar nossos olhos. Querido Deus, nessa tarde nós te pedimos a tua bênção, seja falando em nosso coração, que ninguém saia daqui da mesma forma com que entrou, mas que o teu nome venha a ser glorificado, Pai. É que nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós vamos falar então com esse tema, paixão por sua presença. Aqui é uma história onde Deus tira Israel do Egito. Eles estavam escravos no Egito, para levá-los para uma terra prometida. Só que Deus se entristeceu com as atitudes do seu povo quando tirou eles. Vocês sabem a história, houve ali as pragas, Deus então tira eles do Egito. E agora havia uma trajetória de 40 dias praticamente. Porque 40 dias era o percurso para eles chegarem na terra prometida. Então eram só 40 dias. Devido até os animais que andam mais devagar, as crianças. Então eram 40 dias. E nesses 40 dias, Deus permitiu algumas situações para testar o coração. Então eles tiveram que passar pelo deserto. Olha só, queridos, o deserto é um lugar onde Deus vai nos provar. O deserto é um lugar onde Deus vai permitir nós passarmos por momentos onde Ele vai provar o nosso coração. E o deserto, irmãos, tem dois tipos de deserto. Tem um deserto que falta e tem um deserto que abunda. Tem um deserto que você tem abundância. Até na abundância Deus vai te provar, não é? Porque tem gente que na abundância desvia, tem gente que na falta desvia. Então muitas vezes o deserto pode ser coisa também que vai acontecer na tua vida. São momentos que Deus que vai acontecer na tua vida. E a Bíblia diz que nesse deserto eles murmuraram, eles reclamaram de Deus, do seu líder, e foram reprovados por Deus. Deus não gostou da atitude deles, porque o propósito principal não era a terra prometida, e sim levá-los a ter uma intimidade com Deus. Então presta atenção, o propósito principal não era a terra prometida, ainda que Deus tivesse uma terra que manava leite e mel, uma terra maravilhosa, mas o propósito principal não era a terra prometida. O propósito principal é eles caminharem com Deus, eles terem uma intimidade com Deus, eles conhecerem a Deus na sua intimidade. A terra prometida era importante, mas não tanto do que a presença de Deus. Eles acabaram perdendo a razão principal de servir a Deus, e ficaram então reclamando, ficaram murmurando, tiveram uma atitude ruim, e Deus então reprovou a atitude deles. Aliás, eles murmuraram, e com o passar do tempo eles ficaram insatisfeitos com Deus. Já viu aquela pessoa, irmãos, que ela se converte, não é? Está na igreja, mas daqui a pouco ela começa a ficar insatisfeita com a sua vida, insatisfeita com as coisas de Deus, insatisfeita com a igreja, insatisfeita, mas não era assim antes. Antes de se converter, aliás, quando se converteu com maior alegria, né? Viu a sua transformação, lia a Bíblia, vinha para a igreja, era tão gostoso o seu primeiro amor, mas passado um tempo, começa a perder o primeiro amor. É igual um casamento, né? Que quando se conhece, um olha para o outro, sente aquele frio na barriga, não é? Aquela emoção, admira, não é? Manda cartinha, todo aquele momento gostoso, né? De conhecimento, mas depois que casa, não se conversa, só tem brigas, não é? E não tem mais comunicação, não tem um toque físico, não tem beijo, né? Não tem beijo, não tem palavras de amor, mas só crítica. Então, o que vai acontecer?
vai ser um casamento ruim, vai ser, ou então vai ser, colocando para a vida com Deus, vai ser também uma vida espiritual ruim, porque a pessoa ela vai estar insatisfeita, e muitas vezes ela começa só a focar agora as coisas, porque ela acha que Deus tem que abençoar a vida dela, e se ela não tem, a culpa é de Deus, porque ela não tem. Como que Deus é amor e eu não tenho essas coisas, porque o outro tem e eu não tenho, e ela fica se comparando nas redes sociais com os outros, né? Olha, o irmão viajou agora, nossa, né? E a gente nem viaja, não é? Olha só, ele comprou o carro novo, e eu com o carro velho, olha só, ele foi promovido, né? Olha só, ele está agora só dando risada. E muitas vezes, irmãos, as pessoas estão se comparando com a vida dos outros, porque o outro tem, agora ele tem um ministério internacional, e o meu, eu não tenho nenhum ministério ainda, meu ministério não é conhecido, olha quantas curtidas ele tem, olha quantos seguidores ele tem, e eu não tenho. E aí nós começamos então a ficar insatisfeitos com a nossa vida, e passamos isso para Deus, né? E aí o nosso relacionamento com Deus começa a ficar afetado, porque nós estamos comparando a nossa vida, nós estamos querendo coisas que nós não estamos conseguindo, e aí nós colocamos a culpa em Deus, ficamos tristes com Deus, e muitas vezes até alguns saem da igreja, saem da presença de Deus. Então precisamos entender qual que é o propósito principal. Deus havia tirado o seu povo do Egito para levá-los para uma terra prometida, mas a terra prometida não era o propósito principal, não é? O propósito principal era que o povo de Israel conhecesse a Deus em sua intimidade. Deus queria que o povo estivesse satisfeito pela sua presença, e aqui, irmãos, é a satisfação, é aquilo que eu falei, que quando nós nos convertemos, né? Eu lembro que quando eu me converti, irmãos, eu comprei uma Bíblia nova para mim, andava com a Bíblia debaixo do braço, eu queria que todo mundo me visse com a Bíblia, eu fui para o acampamento, só faltava cantando as músicas, né? Os louvores, e queria orar 1 hora, todos os dias, e queria pregar o Evangelho. Eu lembro que eu nem sabia pregar ainda, mas eu abria a Bíblia e falava mesmo, né? Falava de Apocalipse, falava de tudo, irmão, falava de Jesus, né? Porque eu estava realmente apaixonado por Deus, e eu queria realmente fazer a vontade de Deus, e como isso foi gostoso, e como isso é gostoso, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você, irmão, você pode ser apaixonado por Deus, mais agora do que você era antes, amém? Você pode ser muito mais apaixonado do que você foi antes, em nome de Jesus. Deus vai restaurar a tua paixão por Deus, glória a Deus. Que eu estou pregando para um povo apaixonado, glória a Deus. Um povo que ama Jesus, um povo que está aqui no culto das 4 horas da tarde, e para estar aqui às 4 horas da tarde, tem que ser apaixonado por Jesus. O mesmo foi feito conosco. Deus nos tirou também do mundo, não só para a vida eterna, mas para sermos íntimos dEle. E é isso aqui que eu quero ministrar para você. Deus te salvou não só para a vida eterna. A vida eterna, irmãos, é maravilhoso a vida eterna, sabemos que nós temos esperança, mas Deus te salvou para você ser íntimo dEle, e isso é maravilhoso. O gostoso da vida cristã não é o título de cristão, mas andar com Cristo, ter a habitação do seu Espírito em nós. Agora, quem habita em nós? O Espírito Santo habita em nós. Quando você aceitou Jesus, o Espírito de Deus veio habitar na tua vida. Você agora é morada de Deus, santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Por isso que a Bíblia diz: maior é aquele que está em você, em mim, do que aquele que está no... Quem habita em você? O Espírito Santo, que é o próprio Deus. O próprio Deus habita em você. Maior é aquele que está em você. Irmão, se nós entendêssemos isso, que o Espírito de Deus habita em nós, que nós temos o poder de Deus, nós temos a vida de Deus em nós agora, habitando em nós. Daqui a pouco eu vou fazer um paralelo entre o Velho Testamento e o Novo, como eles viviam e como nós vivemos hoje. A nossa situação é muito melhor do que a deles, muito melhor. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então somos morada de Deus, somos santuários de Deus. Deus então, irmãos, estava com eles o tempo todo no deserto. Então Deus tirou eles através de sinais, de prodígios, de maravilhas, através de Moisés, libertou eles do Egito, e eles começaram então a caminhar num deserto por 40 dias, para chegar na terra prometida, que manava leite e mel. A terra era maravilhosa, 2 pessoas tinham que carregar um cacho de uva. Já pensou, irmãos, que coisa maravilhosa? Tinha que comer uva com garfo e faca, meu Deus, né? 2 pessoas tinham que carregar um cacho de uva. Era uma terra que manava leite e mel, o mel das tâmaras. Eu não sei se você já tomou o mel das tâmaras. O Wesley esteve lá em Israel. Lá o mel das tâmaras é um mel, não é tão enjoativo como o de abelha, né? É um mel mais suave.
não é? Um mel gostoso, uma terra maravilhosa, Deus estava dando para eles ali. E olha só, irmãos, Deus também nos tirou também, é um paralelo, isso aqui é uma metáfora que nós podemos usar. Deus também nos tirou do mundo para nos levar para uma terra prometida, que é a vida eterna. A mesma coisa que Deus fez lá no deserto, lá no Egito, tirando o povo de Israel, Ele nos fez também, porque o Egito simboliza o mundo. Deus nos tirou do mundo e quer nos levar aonde? Para o céu, para a vida eterna. Mas tem uma jornada aqui, esses 40 dias do deserto são uma jornada que nós temos que passar na nossa vida. Mas nós temos que passar essa jornada na presença de Deus, desfrutando de intimidade com Deus, amém? Olha só, no deserto, a presença de Deus estava no meio deles, por meio da coluna de fogo e da nuvem de glória. Olha que interessante, irmãos, no deserto, de dia é muito calor, chega a quase 50 graus, mas havia uma nuvem de glória protegendo eles. Uau! E quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem andava, eles andavam. E olha só, no deserto também, à noite, é muito frio. É temperatura abaixo de zero praticamente. Mas havia uma coluna de fogo, uma fogueira esquentando eles. Deus estava cuidando deles. Agora, irmãos, eles não tinham, eles tinham ali a nuvem e tinham a coluna. Agora eu te pergunto, qual é melhor? Você ter a nuvem e a coluna, ou você ter o Espírito de Deus habitando dentro de você? Queridos, o Espírito Santo é o próprio Deus, habita dentro de nós. E ele está, a Bíblia diz que Jesus disse, aqueles que creem em mim, do seu interior correrão rios de águas vivas. Então nós temos agora o Espírito de Deus. Nós não temos uma nuvem, nós não temos uma coluna, mas nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Glória a Deus. A Bíblia diz isso, né? Não sabeis vós que sois santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Então, olha só, a nossa situação é melhor do que o povo do Antigo Testamento, porque nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Naquele tempo eles não podiam habitar, o Espírito Santo podia habitar dentro deles, porque eles não poderiam ser filhos, não tinha Jesus ainda, mas hoje, através de Cristo, nós podemos ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. No deserto havia provisão do maná, que era o pão, da água, não é? Então Deus sustentava eles com maná e com água, embora muitas vezes Deus permitia que faltasse, não era no tempo, mas Deus abençoava, Deus prosperava, a água vinha lá da rocha, todo dia vinha o maná, mas aí eles ficaram insatisfeitos com o maná, não é? Falaram assim, esse pão vil, começaram a falar do pão, pediram carne, mas pediram da maneira errada, Deus mandou codornizes para eles, e ao ponto de eles foram reprovados. Mas o povo no caminho para a terra prometida, murmurou, se prostrou e adorou um bezerro de ouro, porque Moisés subiu o monte, demorou lá 40 dias, ele disse, olha, falou para Arão, faz um bezerro de ouro para nós. Pegaram, então trouxeram ali o ouro, fizeram um bezerro de ouro, e aí Arão falou assim, olha aí Israel, esse aqui é o seu Deus, adore esse bezerro de ouro, foi esse bezerro que tirou vocês do Egito. Olha só, irmãos, transformaram a glória de Deus em um bezerro de ouro. Você sabia, irmãos, que Deus é Espírito, e Ele não pode ser representado por imagem nenhuma? A Bíblia diz que Deus é Espírito, então Deus não pode ser representado por nenhum objeto. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso que a Bíblia diz lá em Êxodo 20, né, não adorarás imagem de escultura. Não é para nós fazermos. Por quê, irmãos? Porque Deus não pode ser representado. Se Ele é um Espírito, Ele não pode ser representado. Deus você não vê, mas você tem que crer que Ele está aqui. Ninguém vai ver a Deus, isso se chama fé. Você não vê, mas você tem que senti-lo. Você não pode ver Deus, mas você pode senti-lo. Você pode, se você for espiritual e sensível, não é? Você pode sentir Deus, sem vê-lo. Isso é fé. Porque aquilo que eu vejo não é fé. Fé é algo que eu não vejo, eu não toco. Mas eu posso, pela minha fé, entender que Ele está aqui,
para curar, para libertar, para ouvir a minha oração, para me socorrer, para me ajudar. Glória a Deus. E esse que é o gostoso da vida cristã. Esse que é o gostoso, né, de você não poder ver, mas poder acreditar que Ele está aqui para te abençoar. Glória a Deus. O povo então estava insatisfeito com Deus e com o seu líder. Olha só, o povo começou a ficar insatisfeito com Deus, só que Deus eles não podiam ver, mas podia ver quem? O líder. Deus não pode ver, mas pode ver o líder. O que eles começaram a fazer? Falar mal do líder. Cuidado à insatisfação com os nossos líderes e com a nossa igreja é um sinal que não estamos bem com Deus. Irmãos, a pessoa começou a falar mal da igreja, mal da liderança, pode ter certeza que ela não está bem com Deus. Este é um verdadeiro sinal. Irmãos, é impressionante. Começou a criticar, começou a falar mal. Esses dias fui na casa de um casal, eles disseram assim: pastor, nós saímos da igreja e fomos em outras igrejas, nós achávamos que nosso lugar não era na Ágape, e eu vi que eles estavam insatisfeitos com a igreja, com a liderança, e muitas vezes a pessoa está insatisfeita, ela tem que realmente sair, ela tem que ir para outro lugar, não é? Só que eles foram em outras igrejas, e eles falaram assim: pastor, e nós entendemos que o nosso lugar é na Ágape. Eu disse: glória a Deus, né? Então sejam bem-vindos, não é? Sejam bem-vindos e vamos que vamos. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos colocar o nosso problema na igreja, nas pessoas, mas o Deus é o mesmo. Mas aí, eu não estou sentindo a presença de Deus mais. Gente, não participa de nada. Tem encontro com Deus, não vem. Tem escola de discipuladores, não vem. Tem escola do reino, não vem. Tem adoração na igreja, não vem. Tem oração de sexta-feira, não vem. Não participa de nada, não faz nada. Não é? Mas é mais fácil nós falarmos assim: o problema está na igreja, o problema está na liderança, o problema está no culto. Muitas vezes não falamos contra Deus, mas falamos contra a liderança. Indiretamente estamos mandando um sinal da nossa real situação espiritual. Então o povo deixou de ter prazer na presença de Deus. Quando a presença de Deus não nos satisfaz, procuramos coisas para nos satisfazer. Então olha só, queridos, quando a presença de Deus não nos satisfaz, nós vamos procurar coisas na nossa vida para nos satisfazer. Moisés tinha libertado o povo através de sinais e prodígios. Eles viram o mar vermelho abrir, depois fechar, matar os seus inimigos. Eles viram tudo isso, as pragas, mas mesmo assim eles estavam insatisfeitos. Parece que Deus não era suficiente para eles, mesmo com tantos sinais e milagres. Ao invés do povo desfrutar da presença de Deus, eles reclamavam daquilo que eles não tinham. Então toma cuidado, irmãos, porque o diabo vai querer mostrar para você tudo aquilo que você não tem. E aí vai vir uma insatisfação. Porque o que é uma pessoa insatisfeita? É uma pessoa que ela quer coisas que ela não tem. O insatisfeito, então ela começa a falar assim: eu não tenho o carro novo, eu não tenho a minha casa própria ainda, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Ela vai começando a pontuar aquilo que ela não tem, e ela vai ficando insatisfeita. Ela vai ficando insatisfeita. Precisamos entender que coisas não podem nos satisfazer enquanto não estivermos satisfeitos pela presença de Deus. Agora, olha que tremendo, irmãos. Se eles tivessem mudado a atitude, no caminho do deserto, Deus tinha libertado eles, e eles então celebraram, até quando Deus fez abriu o mar vermelho e matou os inimigos, Miriam pegou o tamborim e fez lá um samba gospel, né, irmãos? E celebraram, e fizeram um louvorzão, mas você não vê ela fazendo isso de novo. Tem gente, irmãos, que só se alegra quando acontece algo maravilhoso na vida dela, ela se alegra. Mas, e no dia a dia? E no teu dia a dia você louva? E no teu dia a dia você adora? E no teu dia a dia você está satisfeito com Deus? Pela presença dEle? Na realidade, irmãos, olha só, aquele tempo era um tempo de desfrutar da presença de Deus. Aquele tempo era o tempo de levantar um altar de adoração. Aquele tempo era um tempo de conhecer ao Senhor na sua intimidade. Deus fez tantas coisas maravilhosas. Era um tempo para eles celebrarem a Deus, para eles conhecerem a Deus. Aquele deserto era para ser uma aventura, sabe, irmãos, de intimidade com Deus. Porque Deus estava com eles, Deus estava no meio deles. A nuvem mostrava isso, a coluna mostrava isso, não é? O maná todos os dias. Olha que tremendo, irmãos. Todo dia tinha um maná que vinha do céu. E no sexto dia, eles tinham que pegar uma porção, para cada família, não podia pegar uma porção para sobrar. Olha que interessante, irmãos. Isso aqui é um segredo aqui. Eles tinham que pegar uma porção para cada dia. No sexto dia,
que era sexta-feira, eles pegavam a porção para 2 dias, porque no sábado era o sábado do descanso. Então, o sábado não tinha a porção. Eles pagavam para 2 dias. Aí, no sábado, não estragava. Só que sabe o que alguns faziam? Ficavam com medo, pegavam a mais do que era permitido. Por exemplo, na segunda-feira caiu o maná. O que eles faziam? Guardavam. Pegava mais. Sabe o que acontecia? Estragava. Ficava cheio de bicho. Mas na sexta-feira eles podiam pegar para 2 porções, porque era mandamento do Senhor. Aí não estragava. Nos outros dias, eles tinham que pegar uma porção só. Sabe o que Deus quer dizer isso? Deus quer falar conosco? Temos que viver um dia de cada vez, confiando nele. Ele cuida de você hoje, domingo, Ele cuida, e amanhã, não chegou ainda, amanhã Ele cuida de você. E na terça Ele cuida de você. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Viva um dia de cada vez. Sabe qual que é a doença do século hoje, aí, irmãos? Né? A depressão, a ansiedade. As pessoas estão vivendo o quê? A ansiedade, querendo viver o amanhã, e esquecem de viver o seu dia. Esquecem de sentir o rosto, o vento no rosto. E esquece de celebrar um almoço em família, os filhos à mesa, o cônjuge, esquece de celebrar um sorvete, né? Esquece de celebrar um abraço, um sorriso, esquece de celebrar um parque, esquece de celebrar uma caminhada, esquece de celebrar a vida. Hoje nós estamos tão, com um pensamento tão acelerado, que nós esquecemos de viver a própria vida. Irmãos, tem um filminho da Disney, eu já assisti 3 vezes esse filme, você precisa assistir esse filme, chamado Soul. Está lá no canal da Disney, são vários. Soul, no inglês é alma. Assista este filme. É um rapaz que queria encontrar o propósito, mas de repente ele encontra o propósito, mas depois que ele encontrou o propósito, a vida dele não tinha mais sentido. Mas uma outra pessoa, depois você vai assistir, não vou contar entendeu que a vida era muito mais do que, muitas vezes, o tocar, o ganhar dinheiro, o fazer sucesso. A vida era mais gostosa quando você vive ela. E ele começou a valorizar o quê? O vento, a árvore, as folhas caindo, a comida. Ele começou a ver, as coisas simples da vida. E começou a valorizar a vida. Quem sabe, na tua vida está faltando, irmãos, você valorizar a vida. Estar satisfeito com a sua vida. Esse é o dia que o Senhor nos deu. A Bíblia diz, se alegre nele, regozija-se nele. Queridos, cada dia que Deus te dá, é uma vida que Deus te dá. Veja assim, cada dia que eu tenho, é uma vida. Cada dia que eu tenho é uma vida. Glória a Deus. Deus tem nos chamado para sermos dele. Todos nós precisamos entender que fomos salvos, igual a este povo. Deus nos salvou igual aquele povo. Deus tem vida eterna para nós? Com certeza. Ele tem vida eterna para nós. Com certeza Ele tem. Com certeza. Mas podemos viver nesta vida desfrutando do melhor de Deus. Pode pegar aqui. Mas podemos viver nessa vida desfrutando do melhor de Deus. Olha só. Nós temos que aproveitar, irmãos, porque nós somos de Deus. Fomos salvos por um Deus que Ele nos ama. Um Deus que é maravilhoso. E podemos desfrutar da sua presença. Podemos desfrutar dEle. O melhor de Deus, fala comigo assim, é a sua presença. Queridos, o melhor de Deus é a sua presença. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Você que é casado, tem graça você ir para os Estados Unidos sozinho? Por quê? Se você quer ir sozinho, irmão, você tem problema. Você tem problema. Você tem problema. Pessoa que quer ir sozinho, tem problema. O gostoso é estar com pessoas que você ama. Irmãos, as coisas não são mais importantes do que pessoas. Se você tiver um carrão,
Sem pessoas para andar e para mostrar o teu carro que você comprou? Por que tem rico se matando? Porque o cara tem dinheiro, mas não tem pessoas. Ele tem dinheiro, mas não tem amigos. Ele não tem dinheiro, mas não tem muitas vezes a presença de Deus. Não tem propósito, né, Tiago? Não tem propósito. Por isso que, irmãos, eu quero incentivar você a fazer a escola do reino. A escola do reino, ele vai te ensinar a você viver os 5 propósitos para que você foi criado. Essa é uma escola, irmãos, que vai te dar uma direção tremenda. Vai começar em março, sempre o último sábado de março, à tarde, das 2 às 8. Você precisa entender quais são o teu propósito. Se você entendeu isso, a tua vida cristã muda. Totalmente, radicalmente. Já pensou você em Dubai sozinho? Vai jantar com quem? Vai almoçar com quem? É ou não é? Agora, se você estiver com teu filho, estiver com teu pai, com a tua mãe, com teu esposo, com teus amigos, com pessoas que você ama, aí sim, é muito gostoso. Quando a presença de Deus nos satisfaz, seremos plenos. Então, hoje, há uma busca por coisas. Então, qual que é o grande problema hoje, irmãos? Eu não estou pregando, irmãos, que nós não temos que ter as coisas. Entenda bem. Só estou querendo falar que você tem que colocar tudo no seu devido lugar. A terra prometida era maravilhosa para o povo, mas o principal não era a terra prometida, era a presença de Deus, era a intimidade com Deus. Porque você pode ter coisas e pode estar infeliz, insatisfeito, não é? Então não é uma busca por coisas. Cuidado com o evangelho comercial. Fomos ensinados que precisamos ter coisas. Hoje o evangelho virou comercial. Parece que se não tivermos as coisas materiais, Deus não está conosco. Por isso que muitos cristãos estão insatisfeitos e frustrados. Insatisfeitos e frustrados, porque o evangelho virou uma troca. Por isso que o deserto é importante para nós, porque no deserto, irmãos, Deus vai nos colocar no deserto para quê? Para testar o nosso coração. Como que você é no deserto? Porque o povo se manifestou no deserto. Não foi quando Deus abriu o mar vermelho e matou os inimigos. Foi no deserto que manifestou o coração. Tem gente, irmãos, que é no deserto que manifesta o coração. Onde ele fica insatisfeito, onde ele não quer mais, onde ele desiste. É o deserto que revela o nosso coração. Todos nós vamos passar pelo deserto, porque Deus quer provar o nosso coração. Deus criou Adão para sua amizade e deleite. Olha só, Adão não foi criado para outras coisas. Ele foi criado para andar com Deus. Fomos criados com um propósito. Adão não foi criado para ter um ministério. Irmãos, Adão foi criado para ter um ministério? Você não foi criado para ter ministério. Você foi criado para um propósito. Adão não foi criado para ser milionário e ter muitas coisas. E aliás, irmãos, quem aqui vai morrer e vai levar as coisas com você? Está que nem uma piada, né? Foi que o pai morreu, aí os 3 irmãos reuniram, aí falou, o pai vai chegar lá no céu, lá, precisa de um dinheiro, vamos colocar um dinheiro no caixão. Aí 2 irmãos, então vamos dar 20 mil cada um. Então foi, tá bom. Aí 2 irmãos deram 20 mil, 40. Aí o irmão falou assim, então é o seguinte, vou dar um cheque, vou pegar o dinheiro, quando chegar lá e troca. Se você não entendeu, depois você vai entender. Esse é o mais esperto, né? Irmãos, para que Adão foi criado? Fala comigo assim, para ter relacionamento com Deus. Esse é o propósito, amém? Adão foi criado para ter intimidade com Deus. Toda tarde Deus descia para falar com Adão. Esse era o propósito, a comunhão, a intimidade, relacionamento, desfrute, querido, desfrutar, não é? E nós precisamos aprender a desfrutar do nosso Deus, do nosso Pai. Nós precisamos desfrutar da presença de Deus. Se entendemos porque Deus nos salvou, tudo ficará mais fácil e menos frustrante. Então, é muito importante você entender para que eu fui salvo, para que Deus me salvou. Porque, irmãos, muitas vezes a gente fala, Jesus morreu na cruz para te dar vida eterna. Não, não, senhor. Jesus morreu na cruz para te dar vida eterna. Jesus morreu na cruz para te trazer de volta ao Pai, a comunhão com o Pai. A vida eterna é consequência da comunhão que você tem com o Pai.
Deus não te salvou para a vida eterna, Deus te salvou para você voltar para a comunhão com Deus, para a comunhão com teu Pai, através de Cristo. A Bíblia diz que nós somos reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, e fomos reconciliados com Deus. Aliás, nós pregamos o evangelho da reconciliação, reconciliando pessoas com Deus. Primeiro vem a comunhão, depois vem as coisas. Primeiro o reino de Deus, e depois tudo será acrescentado. Você viu? Primeiro é o reino, primeiro é a comunhão, primeiro a intimidade, depois as coisas. Eu não estou dizendo que coisas não são importantes para a nossa vida, presta atenção. As coisas são importantes no lugar delas, mas as coisas não pode tomar o lugar de Deus, o lugar de relacionamento com Deus. Moisés subiu o monte para ter um encontro com Deus. Deus falou para Moisés: sobe o monte. Moisés ficou no monte 40 dias sem comer e beber. Toda vez que quisermos ter encontro com Deus, não será no raso, na superfície, mas sim na montanha. Por que a montanha, irmãos, é importante? Porque a montanha fala de esforço, a montanha fala de sacrifício. A montanha, não sei quem já escalou montanhas aqui, eu já fui num monte bem íngreme, e quando eu subi lá no monte, né, irmãos, boca seca ali, eu disse: agora eu sei porque Moisés ficou 40 dias aqui. Não é? É bem cansativo. Sabe por quê, querido? Montanha fala de esforço, sacrifício, fala de sairmos do comodismo. Olha só, Deus nos chama para subirmos a montanha, para sairmos do comodismo. A montanha é irmos para a igreja e permanecermos nela. A montanha fala de estarmos na igreja, né? De buscar ao Senhor na igreja. A montanha é um tempo de oração, de jejum. A montanha é uma meditação da palavra de Deus. Se quisermos encontrar Deus, temos que subir a montanha, a presença de Deus estará lá. Montanha é lugar de sacrifício, montanha é lugar, irmãos, de nós encontrarmos com Deus. Por que Deus pediu para Moisés subir na montanha? É o lugar do sacrifício, é o lugar do encontro com Deus, é o lugar da intimidade. Foi ali que Deus deu para ele ali, não é, os mandamentos, a palavra. Foi ali que Deus, né, revelou não só os 10 mandamentos, toda a lei que você vê no Velho Testamento foi dado no monte. Foi dado no monte. É ali que Deus se revela. Presta atenção, é na montanha que Deus se revela. Qual a montanha que você precisa subir para você ter intimidade com Deus? Qual é a montanha, e o que você precisa fazer para sair do comodismo? O comodismo das redes sociais, o comodismo da televisão, o comodismo, muitas vezes, de não fazer nada. Aliás, que a gente aprendeu que o preguiçoso não é aquele que não faz nada, né, irmão? O preguiçoso, ele está fazendo alguma coisa, mas ele só faz aquilo que ele quer. Irmão, o preguiçoso está comendo? Tá. Está assistindo o jogo? Tá na televisão? Tá nas redes sociais? Tá. O preguiçoso só faz aquilo que quer. Na verdade, nós precisamos fazer aquilo que tem que ser feito. Para encontrarmos Deus, precisamos sair do comodismo, da zona de conforto. Olha só a idolatria do povo. Moisés estava lá e o povo estava na idolatria. Quando você não está na montanha, querido, presta atenção, quando você não sobe para a montanha, vai ter idolatria na sua vida. Se você não estiver na montanha, é bem capaz que você vai estar na idolatria. E sabe qual que é a idolatria? A idolatria é quando você ama a sua própria vida. Sabe uma coisa que disputa com Deus, irmãos? Somos nós mesmos. Quando nós queremos viver a nossa vida. O que é o pecado, irmãos? O que é o pecado? O pecado é você satisfazer o teu desejo. Ó, vamos lá, pecado. Prostituição, satisfazer um desejo teu. Adultério. É quando você quer satisfazer o seu desejo. Todo pecado, o pecado é um chamado para você satisfazer o seu desejo. Egoísmo, eu. Tudo que... Então, toma cuidado, porque por isso que Jesus disse: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente. Por quê? Se tem uma coisa que vai disputar com Deus, é você mesmo. Por isso que você tem que estar rendido a Deus. Por isso que Deus, ele pede para você subir a montanha, porque você tem que dizer não para você mesmo, porque o teu eu quer ficar aqui, mas Deus falou assim: não, eu quero que você suba lá. Você quer ter relacionamento? Suba comigo. Sobe o nível. O povo então deu objetos de ouro para Araão, e ele fez um bezerro de ouro, e Araão disse: este é o teu Deus, ó Israel.
Quando é para o pecado, irmão, o povo dá sem dó, é ou não é? Investe nas trevas, não é assim? No mundo, irmãos, a pessoa não tinha dó de ir para a balada, de comprar o ingresso, de ir para o sambódromo, de ir para os lugares que Deus não queria, fazer as coisas erradas. Agora, muitas vezes, quando nós nos convertemos, aí nós temos dó de ofertar, dó de dar as coisas para Deus, não é? Nós achamos um absurdo o povo adorar um bezerro de ouro, e é claro que é. Não foi o bezerro que os tirou do Egito. Muitas pessoas esquecem do que Deus já fez em suas vidas. Cuidado com a idolatria em sua vida. Hoje em dia, esse bezerro de ouro, que foi objeto de idolatria, são os nossos desejos mundanos. E eu vou até mudar, são os próprios nossos desejos. Somos nós mesmos que vamos disputar com Deus. Tem pessoas que aceitaram Jesus, mas ainda amam as coisas do mundo. Olha o que diz Mateus 13:22. E o que foi semeado entre os espinhos, aquele que ouviu a palavra, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então o que a Bíblia está dizendo? Os cuidados do mundo é o bezerro de ouro. Os cuidados do mundo. Quando eu quero viver para mim mesmo, quando eu quero viver para minha própria vontade, aí a palavra de Deus vai ficar infrutífera, porque eu não quero mais fazer a vontade de Deus. Eu quero a minha vontade. Eu quero o meu desejo. Tiago 4:4, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é uma pessoa amiga do mundo? É quando ela quer viver para ela. É aquela viver os prazeres dela. O mundo, irmãos, não é o mundo, porque a vida é bela, temos que viver a vida e temos que aproveitar a vida que Deus nos deu. Mas é quando nós somos egoístas e queremos viver para nós mesmos, e a Bíblia chama isso de mundo. Precisamos amar a Jesus e ser inimigos das coisas do mundo. Hoje em dia o bezerro de ouro é o mundo. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então olha só, irmãos, existe a diferença entre intenção e desejo. Tem pessoas que têm intenção de largar o pecado, mas não larga porque só tem intenção. Quando a intenção subir para o estágio do desejo, aí sim você abandona o pecado. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Olha só, eu tenho o desejo de emagrecer, né? Eu quero emagrecer. E tem um ditado assim, ó, querer é poder. É verdade isso ou não? Sim, mas quando você quer muito uma coisa, porque olha só, querer é poder. Então, eu quero emagrecer. Mas irmãos, eu também quero comer. É poder isso aí não? Eu quero emagrecer, mas eu quero comer. Agora, aqui está o segredo. Quando eu quero muito algo, quando eu desejo muito mais, quando eu desejo muito mais ter saúde, emagrecer, irmãos, aí eu consigo. Porque eu quero mais emagrecer do que comer. Amém? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos? Porque, eu amo a Deus. Mas muitas vezes nós amamos o mundo também. E amamos mais o mundo do que a Deus. Então muitas vezes a pessoa até será, eu amo a Deus. É claro, irmãos, todo mundo vai amar a Deus. Deus é maravilhoso, é bom. Só não ama a Deus quem está com problema mesmo. Não é? Deus é maravilhoso. Mas você ama mais a Deus do que o mundo. Por isso que a Bíblia diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma. Tem que ser por inteiro. Tem que ser, o desejo que você tem por Deus tem que ser maior do que você tem para o mundo. Ao ponto de você falar assim, ó, eu amo Deus e tem aqui o mundo, mas eu não quero o mundo, eu quero a vontade de Deus. E aí vem a renúncia. Aí o desejo, irmãos, porque a intenção, irmãos, diz que o inferno está cheio de boas intenções. É ou não é? O inferno está cheio de boas intenções. É quando você tem o desejo de verdade. É quando aquilo queima no teu coração. É quando você fala assim, eu quero um monte. Eu quero subir um monte, eu vou pagar o preço. Eu quero estar na igreja, eu quero ser santo. Eu quero glorificar a Deus. Eu quero glorificar a Deus através da minha vida. Quando eu quero Deus mais do que as coisas, aí sim. O que você ama mais? Deus ou o mundo? O que você quer mais? O que você quer mais? A presença de Deus ou as coisas? O que você quer mais? E lembre que eu não estou pregando contra as coisas. Você pode ter as coisas desde que as coisas não te tenham.
desde que o teu coração seja totalmente rendido a Deus, e desde que você entenda que as coisas que Deus te deu, é para glorificar o nome dEle, é para você abençoar o reino de Deus, é para tocar em pessoas, é para fazer coisas para Deus. Quando a Bíblia diz para não amarmos o mundo, olha só, baladas, prostituição, vícios, músicas mundanas que falam coisas que a Bíblia condena, mentiras, e coisas que são lícitas, e também coisas que são lícitas, mas também tomam o nosso tempo com Deus. Quantas pessoas que foram salvas, libertas, e com o passar do tempo deixam de vir para a igreja, por opção, ou por falta de tempo, porque agora trabalham demais, não tem tempo. Idolatria é tudo que toma o centro da nossa vida. Não é errado ter as coisas, o errado é colocar a prioridade nessas coisas. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Hoje existem cristãos nominais somente, não há mais paixão, porque eles estão satisfeitos com as coisas. Agora olha só, se a tua busca muitas vezes for por muitas coisas, vai chegar uma hora que você vai ter as coisas. Esse é o problema, mas vai perder a paixão. Você vai substituir, sabe por que você está satisfeito com as coisas? Você tem, o que está acontecendo com a Europa? Que foi o berço do avivamento. As pessoas têm dinheiro, mas perderam a presença. Porque, irmãos, isso nos fascina, né? O dinheiro, a posse, o poder. E na Europa, que foram países que tinham. Eu fui na casa do John Wesley, um homem que marcou a sua geração. Quantas pessoas, irmãos, quantos países que tiveram um avivamento, e hoje as pessoas são ateus, as pessoas não acreditam mais em Deus, e eram países que, né, o avivamento era praticamente nacional. Por que isso? Porque eles substituíram pelas coisas. Querido, presta atenção, que Deus nos livre dessa maldição. Porque o diabo, irmãos, muitas vezes ele não vem com provas, mas muitas vezes ele vem para dar coisas. Ele não quis dar coisas para Jesus. Ele não tentou Jesus, falou, olha, tudo isso aqui eu vou te dar, você só se prostra e me adora. Irmãos, presta atenção, tem coisas, irmão, que muitas vezes vai vir de bandeja para você, para tirar o teu foco. Sabe aquele emprego que você não vai ter tempo para a tua família, não tem tempo mais para a igreja, para destruir você, para esfriar você. Sabe aquelas coisas que vêm para você, para tirar, para arrebentar com a tua vida espiritual? Então, presta atenção agora, se você tiver o foco certo, você fala assim, olha, eu sei que eu já estou satisfeito com a presença de Deus, glória a Deus por isso. Você vai ser um adorador, você vai estar na presença de Deus. Tome cuidado, irmão, porque o diabo, ele vai estar aqui olhando, aconteceu isso com Jesus. E você acha que não vai acontecer com você? E tem eu li um livro que diz assim, que se você tiver um preço, se você estiver à venda, e o diabo souber qual é o teu preço, ele te compra. Pode ser um homem, muitas vezes uma mulher quer um homem quer uma mulher. Se for um homem, ele te dá. E esse homem vai destruir a tua vida. Essa mulher vai destruir a tua vida. Até nos relacionamentos. Agora, quando você quer a vontade de Deus, aí, irmãos, aí vai ser maravilhoso. Quando você quer a presença de Deus, tudo muda. A presença de Deus precisa ser buscada. Existe um preço. Olha só a escolha de Moisés. Lá em 33:2, Êxodo 33:2, aí Deus falou assim, enviarei um anjo diante de ti, para uma terra que mana leite e mel, porque Deus falando, eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que não consuma eu no caminho. Olha que Deus diz, vou abençoar vocês, tudo que prometi, por que Deus falou isso? Porque, irmãos, Deus é fiel, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. O caráter dele não deixa ele mentir. É impossível que Deus minta. Se Deus falou, ele cumpre. Deus está falando, olha, eu vou dar a terra prometida. Eu prometi, eu vou dar. Porém, eu não vou. Muitos ficariam radiantes, né, pelo carro novo, pela casa em condomínio fechado, pela casa da praia, pelo emprego, super mega prime, pelo sítio, por todas as bênçãos. Só que olha que Êxodo 33:15. Então Moisés lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Sabe o que Moisés falou para Deus? Pode me matar, daqui eu não saio. Pode me matar, daqui eu não saio, eu quero a tua presença.
Irmãos, o céu só é maravilhoso, não é pelas ruas de ouro. O céu vai ser maravilhoso porque Deus estará lá. Porque ruas de ouro, irmãos, sem Deus não é nada. O inferno só é terrível, não é por causa do fogo. O inferno é terrível porque Deus não estará lá. É pela presença dEle que devemos nos mover. E é interessante, irmãos, que Deus, olha como Deus te fez. Deus te fez com sentimentos. Você ama, você sente. E Deus também é assim, porque Deus é uma pessoa. Deus não é homem, mas é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele ama. Deus quer ser amado. Deus quer ser valorizado, honrado. Deus quer ser buscado, mas da maneira certa. Você pode ter as coisas sem a presença de Deus. Precisamos entender que se não valorizarmos... Aliás, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem muita gente que não é cristão e tem coisas, muito mais do que nós. Tem muita gente que não é cristão, não tem fé em Jesus, e tem muito. Mas a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Precisamos entender que se não valorizarmos a presença de Deus, as coisas serão mais importantes para nós do que a presença dEle. Mas quando temos a presença, com certeza tudo será acrescentado. Olha só Êxodo 32:16. Acaso, irmãos, isso aqui eu acho maravilhoso. Olha o que Moisés diz. Um diálogo entre Moisés e o Criador. Acaso, Deus, não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Olha para mim aqui, querido. O que difere você dos outros? O que difere você de um ímpio, de uma pessoa que não conhece a Deus? O que difere você que está na igreja todo domingo de uma pessoa que não vai para uma igreja? O que difere você que serve a Deus de uma pessoa que não serve? Fala para mim. O que difere você dos teus amigos da faculdade, dos teus amigos do trabalho? O que difere você das demais pessoas? Eu vou dizer para você o que difere você, o que nos faz a diferença. Sabe qual é? O que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. Esse simples detalhe. Irmãos, um carro com o alarme disparado é uma Paraty preta, FFY0018, uma Paraty preta. Acho que não é daqui não. Se tiver uma Paraty, se não for preta, vai. Achou, vai lá. Está com o alarme disparado. Queridos, olha para mim aqui. É a presença de Deus. Por quê? A Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita na tua vida. É a presença de Deus que faz você diferente dos demais povos. É a presença de Deus, meu irmão, que faz a diferença entre nós e as pessoas do mundo. Porque se nós não tivéssemos a presença de Deus, nós seríamos igual ao mundo. Mas você é diferente. Você tem o Espírito de Deus habitando em você. A Bíblia diz, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quem habita em você é o Espírito de Deus. Você é morada de Deus. Se tem uma coisa que faz você diferente, é a presença de Deus na sua vida. Moisés entendeu isso e disse, Senhor, é a tua presença que nos faz diferente dos demais povos. É a tua presença. Queridos, presta atenção. A presença de Deus é o melhor de Deus que você pode ter. Eu creio que está vindo um novo tempo que iremos entender que a nossa maior bênção é a presença de Deus em nós. Olha o desejo de Moisés, Êxodo 33:18, ele não parou por aí não, olha como Moisés era apaixonado. Moisés disse ainda, o homem falando com o Criador, rogo-te que me mostres a tua glória. Ele falou assim, eu quero ver a tua face. A glória de Deus é a face dele. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Queridos, o nosso corpo não permite nós recebermos a glória de Deus, ver a face de Deus. O nosso corpo não suporta. Um dia, irmãos, eu senti uma presença de Deus tão forte na minha vida que eu rolava no chão. Ninguém me segurava, eu rolava no chão.
Foi o dia que Deus me batizou com o Espírito Santo. E eu não tinha poder sobre a minha vida. Eu não tinha poder sobre, eu não conseguia me levantar. E eu disse assim: Deus, eu vou morrer pela tua glória. Mas estava gostoso. Deus não tira a tua consciência, mas você pode senti-lo. Querido, agora presta atenção. Nós podemos falar para Deus, e essa tem que ser a nossa maior oração: Deus, mostra-me a tua glória, me arrebata. Eu quero a tua presença manifesta, porque a presença de Deus, você pode estar em todo lugar. A presença de Deus está em todo lugar. Você vê a presença de Deus nas árvores, nas flores, no mar. Você pode ver a presença de Deus no vento. Você pode ver em todos os lugares. Ele está aqui. A presença de Deus está em todo lugar. Mas existe a presença manifesta. E muitas vezes, irmão, nós precisamos da presença manifesta na nossa vida. Uma experiência com Deus. E quem sabe você precisa, irmão, ser marcado por uma experiência com Deus. Ainda que você não teve. E se você não teve, já passou da hora para você ter. Dizendo assim: eu quero mais, mas você vai ter que subir a montanha. E ele disse: eu quero. E aí Deus falou assim: homem nenhum pode ver a minha face. Disse mais o Senhor: eis que um lugar junto a mim aqui sobre a penha. A penha era uma rocha, te porás. E quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda. Então havia uma fenda ali, um buraco na rocha. Até que eu haja passado, eu porei uma fenda da penha, te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois que eu tirar a minha mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Agora eu te pergunto, pessoas que querem ver Deus, Deus permite que Ele veja, nem se for pelas costas. Esse tem que ser o nosso desejo, irmãos. Esse tem que ser o nosso desejo. Irmãos, entenda bem, Deus vai te prosperar muito, Deus vai te abençoar demais, Deus vai te enriquecer muito, mas a tua maior riqueza vai ser o Senhor, vai ser a presença dEle. E aí você vai estar completo e não vai estar nunca enganado, porque você sabe que Deus, o propósito principal você encontrou, que é ter intimidade com Deus. Glória a Deus por isso. Deus gostou da atitude de Moisés, Deus vê a motivação do seu coração. Ninguém quer que alguém que só se aproxima dele por interesse. Você quer que alguém que só se aproxima de você por interesse, para pedir as coisas? Você gosta? Você gosta disso? Um tempo atrás, irmão, tinha um irmão aqui na igreja. Eu falo tinha porque ele foi embora. Toda vez que ele separava da mulher, ele me procurava. Toda vez. Brigava, ele me procurava. E eu me sentia usado por ele, irmão. Porque aí eu ia falar com a mulher dele, restaurar o casamento dele, e ele saía da igreja. Aí depois ele separava, ele vinha me procurar. E ele ficava 1 hora no telefone comigo chorando, 1h30, e eu com paciência. Aí quando foi, acho que na terceira, quarta-feira, eu falei: irmão, eu estou me sentindo usado por você. Porque você quer que eu fale com a tua esposa, que eu vou atrás dela, e ele só ia atrás de mim quando acontecia isso. Você pode ver que ele não está na igreja porque ele está com a esposa dele. O dia que a esposa dele foi embora, ele vem para a igreja. Sem vergonha. Por que Deus haveria de gostar? Sim ou não? Se nós não gostamos, por que Deus gostaria? Irmãos, Deus é uma pessoa. Quando buscamos a Deus por quem Ele é, buscaremos sua face, não as suas mãos. Buscaremos sua presença, não os seus presentes. Ainda que você precise dos presentes, ainda que eu precise das mãos de Deus. Eu não estou dizendo que nós não precisamos das mãos de Deus. Mas, irmãos, o nosso propósito principal vai ser a presença dEle. Precisamos estar satisfeitos por sermos dEle. Glória a Deus! Eu sou dEle, Ele é meu. Eu sou amado, eu sou filho. Eu tenho o Espírito de Deus habitando na minha vida. Eu estou satisfeito com a minha vida. Porque eu sou dEle. E Ele é meu. E eu posso desfrutar da sua presença. Sexta-feira agora teve oração aqui na igreja. E aliás, eu vou fazer um desafio para você. Nós vamos começar uma campanha de 21 sextas-feiras. 21 sextas-feiras. Das 10 às 11 da noite. Quero desafiar você a estar aqui comigo. Começa sexta-feira agora, termina sexta-feira de carnaval, hein? Eita glória! Termina 7 de julho. 21 sexta-feira, vamos orar das 10 às 11 da noite. Vem para o culto,
já fica aqui, ou então só vem para oração. Pastor, eu não consigo vir aqui. Você consegue orar na tua casa? Consegue subir o monte da tua casa, fechar a porta do teu quarto? Está desafiado. Quem vai vir comigo aqui de sexta-feira, a partir de sexta-feira agora? Levanta a mão. Deixa eu ver os corajosos aí que vai subir o monte. Glória. Quem vai orar em casa? Amém. Quem não vai fazer nada? Levanta a mão. E é claro que precisamos das suas mãos para nos abençoar, irmãos. A Bíblia nos orienta a pedir, a bater e a buscar. Mas será isso um detalhe, porque o mais importante nós já temos, a sua presença. O que podemos fazer então para termos a presença de Deus? Como nós podemos aplicar essa mensagem? Pastor, como que eu posso aplicar essa mensagem no meu dia a dia? Então vamos lá. Como podemos praticar essa mensagem em nosso dia a dia? Vamos ter por base Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam, Irmãos, o que é buscar diligentemente? Buscar, como uma palavra, vamos lá, uma palavra, para substituir diligentemente. De coração, que mais? Intensidade, que mais? Constantemente, que mais? Verdadeiramente, que mais? Intensamente. Irmãos, eu amo os que me amam, os que me buscam intensamente, de coração, verdadeiramente, me acharão. Aqui está o segredo. Sabe por quê, irmãos? Deus está escondido. Você tem que achá-lo. Deus está oculto. Só acha quem busca, diligentemente. Então olha só, a primeira coisa, tenha um rotineiro de ser grato por você ser filho de Deus, pelo Espírito Santo habitar em você. Seja grato pela vida eterna, pelo seu nome já está escrito no livro da vida. Irmãos, acorde de manhã, começa a agradecer. Sabe por quê, irmãos? A gratidão te faz satisfeito. Seja grato, grato pela sua vida, grato pela sua família, grato. Trabalhe a gratidão na sua vida, agradeça a Deus. Seja grato por tudo que Ele já tem feito na sua vida, pela presença dEle na sua vida, pela tua salvação, pelo Espírito de Deus que habita em você, por você ser dEle. Outra coisa, tenha momentos durante o dia para você sentir a presença dEle. Você sabe que a presença de Deus, irmãos, presta atenção, Deus está em todos os lugares, você tem que reconhecer isso. Num sorriso. Irmãos, hoje de manhã uma criança veio me dar uma flor. Rapaz. Num sorriso de um irmão, de um vento no seu rosto, numa caminhada, numa academia, no mar, na floresta, no momentos de família, você pode reconhecer a presença dEle, Ele está ali. Glória a Deus. O nosso irmão Kaique que toca, irmãos, eu falei para despertar o relógio em meia hora, para você lembrar de Deus, porque a presença de Deus tem que ser sentida. Eu posso sentir Deus, eu posso colocar na minha mente, por exemplo, quando você ama uma pessoa, você pensa nela, não é gostoso? Sim ou não? Ontem eu mandei uma mensagem para minha filha, à noite estava em casa lá, filha, passando aqui vai dizer que eu te admiro e te amo. Dê uma mensagem para ela, porque eu estava pensando nela. Nós podemos sentir a presença de Deus, irmãos. O Kaique falou, pastor, eu não faço meia hora, mas eu coloco meu celular em uma hora, para despertar, para eu buscar a presença de Deus, para eu pensar em Deus. Olha, irmãos, que estratégia. Desfrute da presença dEle. Deixa Ele invadir o teu coração. Deixa Ele, irmão, te dar alegria. Deixa Ele fazer parte da sua vida. Deixa de ser um cristão nominal para ser um cristão realmente que desfruta da presença de Deus. Terceiro, trabalhe o seu coração para que haja um sentimento de satisfação por você ser dEle e por Ele ser seu. Comunique isso constantemente. Vai comunicando isso constantemente. Vai dizendo isso. Obrigado, Senhor, por eu ser teu, por eu te amar, por eu te conhecer.
Tome posse da sua verdadeira identidade. Quem é você? Você é filho amado, protegido de Deus. Você é santo. Você é adorador. Você é íntimo do Pai. Olha Salmos 25, 14. A intimidade do Senhor é para qualquer um. É isso que está dizendo? É para qualquer um a intimidade do Senhor? A intimidade do Senhor, irmãos, não é para qualquer um, é para aqueles que o temem. Tem gente, irmão, olha para mim aqui, eu vou falar uma coisa para você. Tem pessoas que nunca vão sentir a presença de Deus. Porque a presença de Deus não é prioridade para ela. Mas tem pessoas, como Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, que mesmo ele errando, mas ele foi um homem que buscou, que adorou. Você vai em Israel, irmãos, você vai em Israel, se Deus quiser nós vamos ter uma caravana para Israel. Deus usou Daniel Berg para falar isso aí, né? Irmãos, lá em Israel, tudo é Davi. Tudo é Davi, a cidadela de Davi, estrela de Davi, tudo é Davi. Porque Davi foi um homem diferente dos demais. Porque Davi se importou com a presença de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Vamos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus.